Em meio ao estica e puxa do orçamento de 2022, o presidente trabalha para dar um aumento para determinadas categorias de servidores públicos. Outras categorias ficam insatisfeitas, se mobilizam e ameaçam paralisações se também não receberem reajuste. Tudo isso em meio a uma crise econômica, tudo isso às vésperas das eleições. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 30 de dezembro de 2021. Foi o último dia de pregão na Bolsa de Valores de São Paulo, num ano difícil, marcado por perdas sucessivas. Fechando 2021, o mercado ficou apreensivo com o avanço da variante Ômicron da Covid-19 no mundo. E também com um assunto que é particular do Brasil: a paralisação de servidores públicos federais anunciada nessa quarta, dia 29. 30 associações e sindicatos do alto funcionalismo público federal decidiram parar em janeiro para pressionar o presidente Jair Bolsonaro a conceder reajuste salarial em 2022. A pressão se intensificou depois que Bolsonaro trabalhou para dar reajuste a policiais federais, policiais rodoviários e agentes penitenciários por meio da liberação de um espaço extra no orçamento, o que foi aprovado no Congresso Nacional. Os parlamentares reservaram 1 bilhão e 700 milhões de reais para esses aumentos. Os agentes de mercado temem o risco fiscal associado ao reajuste. O orçamento aguarda a sanção presidencial. As entidades que decidiram pela paralisação são associadas ao FONACAT, Fórum Nacional Permanente de Categorias Típicas de Estado. O FONACAT tem 200 mil servidores associados e reúne funcionários da Controladoria Geral da União, da Receita Federal, do Tesouro Nacional, analistas de comércio exterior, auditores do trabalho, peritos federais e diplomatas. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a estratégia da entidade é conseguir o reajuste nas 2 primeiras semanas de janeiro. Para isso, cargos de chefia deverão ser entregues pelos servidores, aumentando a pressão, já que as funções são centrais para a prestação de serviços públicos. Isso, inclusive, já aconteceu na Receita Federal, onde centenas de cargos de chefia foram entregues. Vale lembrar que esses agentes continuam sendo servidores públicos, só abandonam seus cargos de comando. Além disso, já existem auditores fiscais parados e as alfândegas passam por uma operação tartaruga, com demora na liberação de importações. Além da falta de reajuste, a categoria reclama de cortes orçamentários na Receita. Se as tratativas com o FONACAT não evoluírem, uma paralisação está programada para o dia 18 de janeiro e depois para 25 e 26 do mesmo mês. Os servidores não descartam greve geral em fevereiro caso as demandas não sejam atendidas pelo governo. Seria a maior greve do serviço público desde 2012, no governo Dilma. Não tem nada definido, mas, por exemplo, está aqui, ó, Polícia Rodoviária Federal tem batido o recorde de apreensão de drogas. Tá? Em Minas Gerais agora foram 100 toneladas desde 2019, a apreensão de drogas em Minas Gerais, entre outros números aqui bastante vultosos por parte da PRF. Também a Polícia Penal nossa tem um trabalho enorme, né? E tem o seu salário que está lá embaixo. Não quer dizer que vamos atender essa ou aquela categoria. Foi reservado 2 bilhões. Vamos ver o que vai ser feito lá na frente. Agora, querer aumento linear, eu quero dar para todo mundo. Agora tem um teto pela frente. Tá? Tenho conversado aqui com o econômico, dá para fazer? Dá para fazer. Sabemos as dificuldades, a inflação está alta, 10%. A gente vê o que pode fazer dentro da responsabilidade. Você ouviu aí o Bolsonaro numa declaração do dia 23, dada na sua tradicional live nas redes sociais. Ele diz que gostaria de dar reajuste a todos os servidores e justifica o aumento a policiais com base nos esforços da categoria nos últimos anos. Mas o motivo, na verdade, é outro. Os agentes de segurança acompanham a base eleitoral do presidente. Tem eleição em 2022 e Bolsonaro aparece em desvantagem nas pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Lula. Segundo o jornal O Globo,
pouco antes do orçamento da União ir à votação no Congresso, o Bolsonaro ligou para o relator da proposta, deputado Hugo Leal, para pedir a inclusão da despesa com reajuste a agentes de segurança. O pedido foi acatado pelos parlamentares, que reservaram quase 2 bilhões para esse fim. Caso o Bolsonaro sancione o texto como está, o aumento dos policiais ainda vai ter que ser confirmado por lei específica. Há brechas na destinação dos recursos inicialmente reservados para o reajuste dos policiais e agentes penitenciários. Isso porque a verba não está carimbada para as categorias. O orçamento só define um limite destinado à reestruturação e ou aumento de remuneração de cargos do Poder Executivo que não estão especificados. Como os recursos não estão carimbados, caberá a Bolsonaro a responsabilidade de definir se o dinheiro vai mesmo para essas categorias. De acordo com o jornal Valor Econômico, aliados do presidente avaliam que houve uma falha estratégica na promessa de reajuste só para policiais e agentes penitenciários, justamente por causa do potencial de pressão que outros servidores podem exercer. O Bolsonaro pode acabar dividindo o benefício em mais categorias, pulverizando assim o benefício e minimizando seu impacto. Além de ocorrer nas vésperas da eleição, essa discussão acontece num contexto de estica e puxa orçamentário. O governo precisou aprovar a PEC dos precatórios, que parcela dívidas judiciais e fura o teto de gastos, para obter verbas extras em 2022. A aprovação da PEC deu margem para pagar o Auxílio Brasil, programa social que é a aposta de Bolsonaro, além de outras demandas como as emendas parlamentares. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que deu sinal verde para o furo no teto de gastos, também cedeu ao presidente na questão dos servidores públicos, uma categoria contra a qual ele sempre teve um discurso virulento. Antes do orçamento ser votado no Congresso, o Guedes mandou um ofício a parlamentares pedindo a verba para o reajuste, mas sem especificar os cortes que deveriam ser feitos para contemplar o aumento, para caber no orçamento. O Guedes está de férias até dia 7 de janeiro. Mas diante desse pleito do alto funcionalismo público, já tem gente na sua equipe se manifestando sobre o assunto. Veja, é uma questão de deixar os números claros. Será que está certo? Alguém que ganha R$30 mil por mês não pode ser demitido, ganhar reajuste salarial agora? É uma pergunta honesta que nós temos que fazer para toda a sociedade. Você ouviu aí o Adolfo Sachida, secretário de Política Econômica, numa entrevista que ele deu para a CNN na terça-feira. Ele estava respondendo a uma pergunta sobre o anúncio da paralisação e citou a pandemia como contexto. Depois foi perguntado sobre o reajuste prometido a policiais, mas disse que confia no Bolsonaro e que tudo vai caber no orçamento. O Nexo procurou especialistas para questionar a discussão sobre reajustes de servidores no cenário atual, com o país fragilizado pela pandemia de Covid-19 e com milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. A Hélida Graziani, que é procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e professora da Fundação Getúlio Vargas, respondeu o seguinte, abre aspas, faltam recursos para diversas áreas, como ciência e tecnologia, preservação ambiental e até para zerar a fila de procedimentos de média e alta complexidade no SUS. A opção por garantir reajuste a algumas categorias profissionais é política, mas revela bem quais são as prioridades do governo federal e dos parlamentares da sua base de apoio. Fecha aspas. O Daniel Cury, que é economista do Instituto Fiscal Independente e colunista do Nexo, também foi na mesma linha. Ele disse que o aumento a policiais federais e agentes penitenciários não é razoável no momento. Segundo ele, essas carreiras estão entre as mais bem remuneradas da União e o momento requer foco em proteção social, saúde e educação. O Cury disse que abrir esse flanco, como fez Bolsonaro, acaba dando espaço para pleitos que também não se justificam, como os da elite do funcionalismo, onde em muitos casos salários superam os R$20 mil mensais. Não é a primeira vez que o Bolsonaro tem que se equilibrar entre interesses divergentes. Ele diz que quer agradar a todos, mas isso é algo difícil. O orçamento é limitado e, eventualmente, alguém vai sair insatisfeito. A ver como o presidente vai lidar com o problema que ele mesmo criou. O governo federal negou a oferta de ajuda humanitária da Argentina para as vítimas das enchentes no sul da Bahia. De folga em Santa Catarina, o presidente Bolsonaro disse que a ação das Forças Armadas na região tem sido suficiente. Quem conta mais pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente Jair Bolsonaro recusou, na quarta-feira, uma oferta de ajuda humanitária que tinha sido feita pelo governo da Argentina. A ideia dos argentinos era enviar 10 membros de uma equipe de profissionais especializados em saneamento, logística e apoio psicossocial, além de material de ajuda como pastilhas de purificação para água potável e barracas para as vítimas das inundações que já deixaram mais de 20 mortos no estado da Bahia. Mas o Bolsonaro respondeu que não. Para o presidente brasileiro, a ajuda que vem sendo conduzida pelas Forças Armadas do próprio Brasil já é suficiente. No mesmo dia, o embaixador da China no Brasil revelou que tinha enviado uma carta ao governo do estado da Bahia, dizendo que seu país também está à disposição para ajudar. Esses dois movimentos de atores internacionais, da Argentina e da China, levantaram questões sobre como o Bolsonaro lida com a oferta de ajuda de parte de líderes com os quais ele não simpatiza por razões políticas e ideológicas. Será que o presidente brasileiro recusa ajuda de fora porque não simpatiza com Alberto Fernandes e com Xi Jinping? É difícil saber. No caso da Argentina, Bolsonaro publicou uma explicação no Twitter que é tão confusa que nem os diplomatas argentinos conseguiram entender direito. O presidente misturou vírgulas numa frase para dizer que a ajuda ofertada pela Argentina é muito cara ao Brasil. E aí não dá para saber se ele quis falar do custo ou se quis dizer que é cara no sentido de ser prezada pelo Brasil, ser considerada, ser reconhecida pelo Brasil. Eu conversei hoje de manhã por telefone com Carlos Alberto Villalba. Durante 10 anos, ele foi o chefe dos Cascos Blancos, que é exatamente o grupo de ajuda humanitária ligado à chancelaria argentina, que seria enviado à Bahia. Ele disse uma coisa muito importante: a ajuda humanitária internacional jamais deve ser politizada. Segundo ele, isso é algo que vale para todos os atores envolvidos. Vale para o país que oferece ajuda, vale para o país que recebe a ajuda e que pode, por avaliações técnicas, aceitar ou recusar. E vale também para nós da imprensa, que devemos ter cuidado para não alimentar o fogo com gasolina, foi a expressão usada por ele, para se referir ao risco de alimentar polêmicas político-ideológicas, onde elas não podem existir. – 2021 está no final e nessa época é tradição fazer aquela lista de resoluções para o ano que virá. Mas está rolando um movimento diferente. Muita gente está falando em não estipular meta nenhuma para 2022. A redatora Isadora Rupp está escrevendo sobre isso e vai explicar para a gente. Isadora, por que é que tem pessoas abrindo mão das metas nesse fim de ano? O período prolongado da pandemia e situações como luto e traumas geraram uma alta exigência psíquica das pessoas. Isso levou elas a não quererem ter mais fardos para resolver em 2022. Um exemplo clássico é aquela lista longa de resoluções de ano novo que se repetem a cada Réveillon. Logo, essas mudanças no cotidiano e a fadiga com o aumento levaram a uma retração das expectativas. E essa atitude, segundo o psicanalista Christian Dunker, é saudável, porque ela vai de acordo com o espírito da autotolerância. O psiquiatra Guilherme Navarro também disse que a pandemia escancarou nossas desigualdades abissais e as questões limitadoras. Com isso, a gente percebeu que nem tudo depende só do esforço pessoal, naquela ideia de produtividade excessiva. Mas tanto Navarro quanto Dunker alertam, é preciso não confundir essa flexibilidade com a falta de desejo, que é o que nos move. E o que os especialistas com quem você conversou sugeriram para lidar com os desejos para 2022? O primeiro passo, diz Christian Dunker, é distinguir o que é meta, sonho e objetivo. A meta é relacionada diretamente com o resultado, métrica, já o sonho se realiza em um processo mais longo. Segundo o psicanalista, o objetivo é uma conciliação entre eles e pode ser um bom caminho para pensar os desejos. A psicóloga Carolina Bernardo me falou que é fundamental dissociar a meta de realizações financeiras, como comprar uma casa, ganhar um salário melhor, etc. Para ela, pensar no que precisamos para aumentar o nosso bem-estar, seja um momento de descanso ou uma atividade prazerosa no cotidiano, nos dá pistas sobre quais são os nossos reais desejos e objetivos. E depois disso, traçar esses objetivos de forma simples e específica, focando no que depende exclusivamente de você. Valeu, Isadora.
O texto dela você lê amanhã em nexojornal.com.br. Do anúncio da paralisação da elite dos servidores públicos, passando pela recusa do governo federal em receber a ajuda humanitária da Argentina para as vítimas das enchentes na Bahia, até chegar nas dicas sobre como lidar com os desejos para 2022, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participação de Isadora Rupp, João Paulo Charlot e edição de áudio de Daisy Witz, termina aqui mais um Durma com essa. Lembrando que amanhã é dia 31 de dezembro, último dia do ano, então não vamos ter o podcast do Extratos da Semana. A equipe do Durma agradece a companhia ao longo de 2021 e deseja uma ótima virada de ano para todos. Até mais, em 2022 a gente está de volta.